Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você para continuarmos a nossa caminhada juntamente com Abraão no monte da entrega absoluta. E hoje eu quero pensar no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 3 e 5. E diz assim o texto: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Queridos, quero voltar a esse texto de Gênesis 22 para darmos o segundo passo para o monte da entrega absoluta. Falamos da vez passada que Moriá é o sinônimo de sacrifício de abnegação. E é neste monte que o patriarca Abraão passou a maior prova da sua caminhada espiritual. Gostaria de continuar olhando para esta passagem do ponto de vista de Abraão, porque quando eu leio a Bíblia, eu sou confrontado com a verdade que nenhum outro homem na Bíblia foi convidado a dar tanto como Abraão. Por isso, querido, eu acredito e creio sim que há lições que podemos aprender com Abraão para os nossos dias de hoje. Como você e eu, ao passar por esta vida, vai haver exigências feitas nas nossas vidas por Deus. Muitas das vezes essas exigências exigirão sacrifícios pessoais profundos na nossa parte. De uma perspectiva humana, podemos não querer participar do que Deus nos chama a fazer. Contudo, a exigência de Deus na minha e na sua vida é absoluta, inquestionável. Precisa ser obediência à sua perfeita vontade. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nós lemos o seguinte: Samuel respondeu: Acaso o Senhor tem tanto prazer em oferta queimada e sacrifício como tem em obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiro. Querido, vamos continuar com Abraão na escalada do monte da rendição absoluta. E nós falamos que há medidas que devemos tomar se nós vamos escalar esse monte. E a primeira que nós meditamos envolve percepção, ou envolve algo que é ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. E hoje nós queremos ir para a segunda escalada, que envolve preparação. Não somente ouvir a voz de Deus, percepção, mas agora preparação. Quando observamos Abraão fazendo o que o Senhor ordenou, vemos um homem que está completamente preparado. Há 3 áreas em Abraão que fez a sua preparação. Há 3 áreas que Abraão nos mostra nesse texto que ele estava preparado para a obediência. A primeira área, a sua mão estava preparada. No versículo 3 nós lemos: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Abraão não perdeu tempo, mas conseguiu reunir tudo o que precisava para fazer o que Deus havia ordenado. Há uma urgência nas ordens de Deus. No momento em que Ele chama, é um momento em que você deve agir, que você tem que estar com suas mãos preparadas. No livro de João, capítulo 9, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. A negligência tem causado a morte de muitas profundas experiências espirituais na nossa vida.
Se há algo que vale a pena fazer para o Senhor, vale a pena fazer direito. Nós possamos sempre recusar construir com materiais baratos aquilo que Deus nos pede. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus nos declara: se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Querido, a sua mão está preparada para aquilo que Deus tem falado ao seu coração? A segunda coisa que nós precisamos destacar aqui na preparação, e Abraão estava preparado, é que a sua cabeça estava preparada para aquele momento. No versículo 4 e 5, nós lemos o seguinte: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão tinha 3 dias, 3 noites para pensar sobre o que estava prestes a acontecer. Para ele não fazia nenhum sentido tudo aquilo, mas ele não fez nenhum questionamento a Deus. Tudo o que ele sabia era que Isaac era o futuro. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, vai dizer isso para nós. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja obediente a mim e viva como eu mandar. Isaac era o futuro, e neste momento Abraão se sente pronto a obedecer. Deus queria Isaac de volta. Embora ele não pudesse fazê-lo mentalmente, mas ele fez pela fé, ele estava disposto a obedecer. Queridos, esta é a chave para a vitória espiritual na nossa vida. Somos chamados para andar pela fé. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, nos fala o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ainda no mesmo livro de Romanos, agora no capítulo 4, versículo 18 a 20, falando de Abraão, ele nos diz o seguinte: assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa fosse impossível de se cumprir. E porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai, na idade de 100 anos, e que Sara, sua mulher, aos 90 anos, também era velha demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois a sua fé e sua confiança tornaram-se ainda mais forte. Ele ainda louvou a Deus por essa bênção, antes mesmo que aquilo acontecesse. Deus nos ajude a chegar ao lugar aonde, mesmo quando os mandamentos de Deus não fazem absolutamente nenhum sentido, nós ainda possamos obedecer, sem questionar, sem reserva, como Abraão fez neste momento. A sua cabeça estava preparada para este momento. E em terceiro lugar, o seu coração estava preparado. A palavra de Deus diz isso para nós, quando no final do versículo 5, o próprio Abraão diz para o seu servo: depois de adorarmos, voltaremos. Abraão sabia por que estava lá. Ele foi lá para oferecer seu filho amado a Deus. Ele estava lá para dar
tudo que estava presente naquele dia e tudo que foi prometido para o amanhã. Ainda assim, queridos, Abraão olhou para aquele pedido de Deus como um serviço de adoração. E, querida, adoração é atribuir valor a alguém. Adoração é ter um lugar de absoluta humildade perante Deus, deixando assim Ele sozinho no lugar de exaltação. Abraão viu Deus como sendo digno de receber tudo o que tinha sem causa, sem reserva. Porque Abraão sabia, queridos, que Deus honra a sua palavra. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 a 19, a palavra de Deus diz para nós, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Observe, querido, a declaração de Abraão no capítulo 22, no versículo 8, quando ele diz, respondeu Abraão, Deus mesmo há de provar o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Tornaremos a vós. Este é o lugar onde Deus quer nos fazer chegar. Ele quer que você e eu estejamos em um lugar na vida onde ninguém ou nenhuma outra coisa da nossa vida é mais preciosa a nós do que o próprio Deus. Você pode dizer honestamente que Deus é mais importante para você que qualquer outra coisa na sua vida? No livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26 a 27, Jesus Cristo diz isso: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você honestamente tem chegado ao lugar de total e absoluta entrega a Deus? Aonde você está em relação a este assunto de entrega total? Você veio ao lugar onde nada é mais precioso do que Deus? Eu quero convidar a você a perceber, querido, que tudo que você tem são totalmente, absolutamente entregue nas mãos de Deus. Até que ponto você está preparado? As suas mãos estão preparadas? A sua cabeça está preparada? O seu coração está preparado? Deus realmente não está interessado no seu Isaque. Deus está interessado em você, na sua entrega, na sua obediência. Será que Ele tem tudo de você? Neste momento eu quero convidar a você a orar. A preparação e o estar preparado de Abraão foi experimentar melhor de Deus. Foi experimentar a glória de Deus. E da mesma forma, querido, se você obedecer, você vai experimentar o melhor de Deus. Você vai experimentar o milagre de Deus. Quero convidar a você a se colocar diante de Deus. Quero convidar você a fazer uma oração. E se você não está preparado, começar a dizer para Deus: Deus, eu quero estar preparado para o que o Senhor tem para a minha vida. Pai, nós chegamos mais uma vez na Tua presença. E queremos agora nos colocar no Teu altar, ó Pai. Teu servo Abraão nos ensina que ele estava preparado para o monte da entrega absoluta. E se nós não estamos, ó Pai querido, preparados, nós queremos nos preparar junto ao Senhor para que possamos ser obedientes, para que possamos experimentar o melhor do Senhor em nossas vidas.
Ó Pai, toma a nossa caminhada no teu altar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.